Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 890. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 21 minutos, pelo horário de Brasília, da terça-feira, 15 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Segue muitíssimo tarifado o professor Bagdadi e Daniel Souza aqui que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir aí os principais temas internacionais das últimas horas, nesse dia que aconteceu de um tudo. Teve muita coisa acontecendo nessa terça-feira, tem muitas emoções nessa pauta do Petit Jornal de hoje. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 890. Estamos chegando aí quase uns 900 episódios numerados do bate-papo. Daniel Souza deixa aqui as super boas-vindas a você e a todo mundo que nos ouve, seja no YouTube do Petit Jornal. Aliás, faça aqui o pedido, inscreva-se no YouTube do Petit Jornal. Mesmo que você não assista o Petit Jornal por lá, isso ajuda demais a gente. Aliás, inscreva-se no canal do Petit Jornal e no canal de cortes também, que está lá a descrição, o link está na descrição desse episódio. E também para todo mundo que nos acompanha pelo podcast. Aliás, se você quiser ajudar a gente também, dá 5 estrelinhas para a gente lá no aplicativo de podcast, qualquer que seja ele. Deixa um comentário positivo, compartilha. Isso para a gente faz muita diferença. É, de fato, um trabalho cotidiano que a gente tem aqui. Se você curte o nosso projeto, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E, Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre Israel, pelo fato de que a gente já vem comentando há algumas semanas que o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, ele tem um problema sério nas mãos, que é o fato de que ele tem uma coalizão que é composta tanto por sionistas que têm ali uma visão bastante radical sobre a guerra com o Hamas na faixa de Gaza, que não querem recuar de forma alguma, e ele tem também outra parte da coalizão dele, que são exatamente os ultra-ortodoxos, que têm uma pauta completamente diferente, que demandam principalmente que ultra-ortodoxos sigam não indo para o exército. Essas são duas pautas que muitas vezes elas são conflitantes, né? Então você tem um grupo que quer que a guerra seja mantida, o que naturalmente tem um custo para militares que vão para a guerra, que pagam impostos e tudo, e do outro lado você tem os ultra-ortodoxos que simplesmente não querem ir para a guerra no momento no qual Israel está em guerra. Então, um lado quer exigir que o Netanyahu mantenha a guerra e o outro lado quer aliviar o seu próprio lado. Não podia deixar de ser, Daniel, isso em algum momento ia estourar. O Netanyahu está tentando lidar com esses dois lados que fazem essa coalizão, uma coalizão tensa, complicada. Então ele mantém a guerra, ele vai tentando ali adiar a decisão sobre o que vai ser feito com os ultra-ortodoxos, mas hoje um dos partidos ultra-ortodoxos tomou a decisão de romper da coalizão, ou seja, sair da coalizão. Isso aconteceu por meio do partido Judaísmo da Torá Unida, que é um partido ultra-ortodoxo que hoje apresentou as cartas de renúncias dos seus 6 parlamentares. Importante lembrar que quando a gente fala sobre o Knesset, né, que é o parlamento israelense, nós temos 120 cadeiras, portanto, para você ter maioria, você precisa de 61, e Netanyahu, a coalizão do Netanyahu, tinha 67. Ora, Daniel, faz a conta aí. Se ele tinha 67 e 6 parlamentares do partido Judaísmo da Torá Unida entregaram seus cargos, Netanyahu, portanto, ficará com apenas o mínimo do mínimo necessário para ter um governo majoritário. Ele ficará com 61 cadeiras. As cartas de renúncia foram entregues hoje, com 48 horas para efetivação. Ou seja, me parece que a ideia desse partido, Daniel, Judaísmo da Torá Unida, é também encostar o Netanyahu na parede, que é falar assim, olha, é um ultimato. Ou você, em 48 horas, convence a gente a ficar, fazendo as concessões que têm que ser feitas, ou a gente efetivamente vai sair. Ao que tudo indica, existe a possibilidade de outro partido religioso, o Shas, tomar a mesma decisão. Então, nesse caso, o governo deixaria finalmente de ter maioria no parlamento. Isso significa que o governo caia automaticamente? Não.
A gente já falou aqui, inclusive, Daniel, que partidos de oposição já ofereceram para estender a mão para o Netanyahu caso ele consiga a paz com o Hamas. Se você conseguir ali um acordo, aí vai conseguir a libertação dos reféns e tal, para a guerra, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Os reféns eles têm que voltar para casa, eles têm que ser prioritários. Os partidos da oposição, alguns partidos da oposição, né, liderados por figuras importantes da política israelense, já disseram que, olha, de repente aí eu nem derrubo o governo, eu garanto que o governo se mantenha. Isso foi verbalizado, inclusive, por um dos principais líderes da oposição, que é o Benny Gantz. Agora, Daniel, se tem um cara que eu não recomendaria que você apostasse contra pelo seu histórico, é o Netanyahu. O Netanyahu, se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é sobreviver. Então, nesse momento, Daniel, no qual a coalizão dele pode chegar, caso ele não consiga manter o partido do judaísmo da Torá Unida, pode chegar ao mínimo necessário, e ele ainda pode perder o Shas, ou seja, ele passaria a ter um governo minoritário, ele provavelmente vai se aproveitar do fato de que daqui a alguns poucos dias o parlamento israelense, o Knesset, vai entrar em recesso de verão. E fica, portanto, fechado, Daniel, do fim de julho até outubro. Serão 3 meses sem sessões parlamentares, nos quais, portanto, ele não vai perder ninguém, a coisa ela mais ou menos se congela e vai ser o período no qual ele vai tentar articular com a sua base, vai tentar ver se consegue manter a base, quem que ele consegue atrair, se ele consegue, de alguma maneira, fazer ali algum tipo de mágica, tirar algum coelho da cartola para poder se manter no poder. Importante lembrar que o Netanyahu ele não é desapegado do cargo. Ele precisa se manter no cargo, não apenas por uma questão de vaidade, que não é pequena, mas também por uma questão de se manter fora da cadeia. Se o Netanyahu cai do poder, a chance dele para a cadeia aumenta dramaticamente. Ele pode ser preso enquanto primeiro-ministro? Pode, mas é muito mais difícil, ainda mais com um país em guerra. Então, a gente vai ter aí, Daniel, Netanyahu tentando mexer com todas as estruturas do Knesset para ver o que ele arruma, basicamente tentando sobreviver até o recesso de verão, que começa de novo agora no fim de julho, e ver o que ele consegue arrumar, portanto, com a nova configuração até a volta do Knesset no mês de outubro, Daniel. Tanguy, nessa próxima pauta eu quero destacar que o primeiro-ministro da França, o François Bayrou, apresentou um pacote de austeridade fiscal de 43,8 bilhões de euros para o orçamento francês de 2026. E aí você tem ali uma série de medidas, como, por exemplo, a exclusão de 2 feriados nacionais, a Segunda de Páscoa e também o Dia da Vitória, para aumentar a atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação de impostos. Temos também congelamento de gastos públicos, com exceção da defesa. Defesa vai ter um aumento de 3,5 bilhões de euros no seu orçamento, mas no caso dos congelamentos, você tem congelamento de salários, do funcionalismo e benefícios sociais, além de controle de despesas em saúde. Existe também uma proposição de redução progressiva no número de servidores públicos, não repor 1 em cada 3 aposentados. A justificativa é que os ganhos de produtividade, particularmente de elementos de inteligência artificial, poderiam aí fazer esse ajuste sem maiores problemas na qualidade do serviço público. Você também tem a proposta de novos impostos sobre os mais ricos e combate à fraude fiscal. A ideia aqui é diminuir o déficit orçamentário de 5,8% do PIB em 2024 para 4,6% em 2026 e atingir o limite da União Europeia de 3% do PIB de déficit em 2029. Veja você, quer dizer, apenas em 2029, se tudo correr bem, a França retomaria aí um respeito ao déficit previsto na União Europeia, o limite de déficit que é no máximo de 3% do PIB, lembrando que esse é o déficit nominal, ele inclui os gastos do governo com juros. O Brasil tem meta aí de déficit zero, mas é uma meta de déficit zero primário, o que não inclui os gastos do governo com juros e, consequentemente, o déficit nominal brasileiro é bem maior do que esse resultado que muitas vezes a gente está acostumado a observar
E no caso francês, assim como nos países europeus de uma forma geral, a meta é de resultado nominal, a meta não é de resultado primário. Eu também queria destacar, Tanguy, ainda falando bastante sobre países avançados em geral e países europeus em particular, economias avançadas, saiu uma matéria da revista The Economist que me chamou bastante a atenção, porque após um surto recorde entre 2022 e 2023, a migração para as economias avançadas está caindo de forma drástica. Isso pode ser explicado por conta de políticas migratórias mais restritivas e também fim do catch-up pós-pandemia em fluxos que antes estavam represados. Os governantes têm vendido a ideia de que a redução da migração elevaria salários e diminuiria custos de moradia. Entretanto, os dados iniciais, como a gente já imaginava, não confirmam essa correlação. De qualquer maneira, a gente está falando aí de uma redução da migração que tende a gerar dificuldades no que diz respeito à atividade econômica e dentro de um ambiente como esse, caso você queira realmente passar por um processo migratório ou queira acessar uma nacionalidade europeia, a ajuda de profissionais se torna ainda mais necessária. Aliás, Daniel, é importante falar, quando a gente fala sobre isso, é importante falar sobre Portugal, né? Portugal tá debatendo, né, já há algum tempo, propostas para mudar as regras de imigração, né? Então, você tem uma proposta de lei que está para ser debatida e votada em Portugal. A principal parte vai ser votada finalmente em setembro, que faz algumas mudanças na maneira pela qual Portugal lida com os migrantes. Como, por exemplo, a criação de uma nova polícia de fronteiras, o aumento dos prazos de residência legal exigidos, ou seja, a pessoa tem que passar mais tempo em Portugal para poder obter a nacionalidade. Uma exigência, essa daqui, Daniel, para brasileiros acaba sendo uma grande vantagem, mas a exigência de conhecimento da língua, cultura, direitos e deveres de cidadão português, ou seja, uma certa ideia de uma proximidade cultural, uma naturalização por ascendência portuguesa até bisnetos. Isso aqui é interessante, Daniel, porque a regra atual ela é para netos. Então aqui você tem inclusive um aumento da regra atual, então até bisnetos vão poder ter acesso à nacionalidade com uma facilidade um pouco maior, e ainda um mecanismo de perda de nacionalidade para naturalizados em caso de crimes graves. Então você se naturalizou, cometeu um crime grave, você poderia perder essa nacionalidade. Então a maneira também de resguardar, as pessoas falam assim, mas essa galera vem para cá, vai cometer crimes e tal. É meio que uma garantia de que, olha, se o cara cometer crime grave, a gente tem aqui um compromisso de que esse cara pode perder a nacionalidade. Isso aqui não foi tudo aprovado ainda, mas dá para ver que é uma discussão. E aí, Daniel, quero lembrar que muitos dos nossos ouvintes, às vezes, têm um pai, um avô, um bisavô que era português, ou também espanhol, italiano, e que pode estar visando aí, de repente, uma nacionalidade, e a gente deixa a indicação dos nossos parceiros da Você Português, que trazem tudo o que você pode precisar para conseguir essa naturalização, para conseguir essa cidadania. Importante lembrar, Daniel, que o direito ele é sempre temporário. Então, eu tenho direito. Mas se você esperar demais, a regra ela pode mudar. Lá na frente pode ser outra, pode trazer facilidade, mas pode trazer também dificuldade. Então é importante você procurar quem conhece o caminho das pedras, e a Você Português tem tudo que você precisa. Tem advogados no Brasil, tem advogados na Europa, tem genealogista, tem tudo que você precisa para conseguir fazer esse processo. Dá para fazer sozinho? Dá, mas é muito mais complicado. A Você Português é um excelente caminho das pedras para você conseguir a sua nacionalidade portuguesa, assim como a espanhola e a italiana também. Link no descritivo, gente, consultem a Você Português, vocês vão gostar demais do trabalho deles. Eu sou cliente da Você Português, recomendo, afinal você passa a ter realmente uma facilidade no que diz respeito aos trâmites e o conhecimento deles é bastante amplo, vai ser muito útil. Link no descritivo, Você Português. Daniel Souza, no dia de ontem, a gente trouxe aqui uma pauta que foi o Trump tentando voltar a pressionar a Rússia. Então chegou ali a falar que poderia tarifar a Rússia em 100%, que teria tarifas secundárias, né, que poderiam atingir também outros países. Aliás, no parlamento dos Estados Unidos está tendo uma discussão lá que fala em até 500% de tarifa sobre produtos russos, né? E o Trump disse que
está considerando com muita atenção essa possibilidade. O Trump ele tem uma lógica meio que tudo vai se resolver, tudo vai se movimentar por meio de tarifas. Hoje, mais de uma fonte de imprensa, né, trouxe que fontes ligadas ao governo russo disseram que o Putin não está nem aí para nada disso. Eu acho que não precisava nem de informação para isso, né, Daniel? Ele está dando claras demonstrações que não está nem aí. O comércio entre Estados Unidos e Rússia é minúsculo, Tanguy. Desabou depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A relação entre Estados Unidos e Rússia não é a relação entre Estados Unidos e China, que comercialmente é muito intensa. Consequentemente, tarifas sobre a Rússia gerariam impactos risíveis sobre a economia do país que está envolvido nessa guerra com a Ucrânia. Pois é, então o Putin, aparentemente, Daniel, está disposto a continuar a guerra na Ucrânia até que o Ocidente aceite negociar nos termos da Rússia. Então, eu quero que você negocie, eu quero que você faça, eu quero que você aconteça. O que o Putin está dizendo é, gente, vocês não estão entendendo que sou eu que estou com a faca e o queijo na mão. As coisas vão acontecer do jeito que eu quiser. Então ele quer garantias legais de que a OTAN não se expandirá para a Ucrânia ou para outros países ali perto. Quer uma garantia da neutralidade ucraniana. Quer um limite ao tamanho das forças armadas da Ucrânia. Quer um reconhecimento das conquistas territoriais russas. Se não tiver isso, para o Putin, aparentemente é muito simples, Daniel. É simplesmente eu vou continuar com a guerra. Aliás, quando o Trump, Daniel, ele fala sobre sanções e tal, naturalmente a tentativa é de reeditar aquela ideia das mega sanções que foram colocadas contra a Rússia lá em 2022, cuja expectativa era, de fato, destruir a economia russa e forçar o Putin a negociar. Alguns dados econômicos que chamaram a atenção, Daniel, em 2024, a Rússia cresceu 4,3%. 4,3%. E deve crescer, a expectativa é que cresça 2,5% em 2025. Esses dados, Daniel, claro, eles não são tão transparentes assim. Tem muita gente que duvide, será que cresceu isso tudo mesmo e tal? Pode ter aí um esgarçamento de uma série de setores na Rússia, mas o fato é que, isso é inegável, as sanções não tiveram o efeito que se imaginava naquele momento lá atrás. A Rússia continuou vendendo petróleo, ela está sancionada, mas tem um monte de país que está comprando petróleo, tanto é que o Trump ele chega a falar em sanções secundárias. Então, se você coloca sanções secundárias, você começa a prejudicar também os países que compram petróleo da Rússia e não apenas a Rússia em si. Com relação a esse relacionamento, Daniel, que várias fontes de imprensa vêm trazendo, né, e a Reuters particularmente trouxe que algumas fontes na Rússia vêm falando sobre isso, é que o Putin vê o Trump como um cara imprevisível e que pode se tornar hostil aqui ou acolá. A qualquer momento o Trump ele pode se tornar um cara hostil. E a gente sabe que é verdade. Aliás, né, o Brasil sabe muito bem disso. No momento ele pode estar ignorando o Brasil e de repente ele pode vir com uma tarifa de 50%, que para o Brasil é bastante ruim. Então o Putin ele vem tentando evitar confrontos diretos. Então a gente não vê o Putin fazendo declarações depreciativas, tentando diminuir o Trump, nada disso. Vem dialogando constantemente. Aliás, o Putin é muito elogioso, inclusive, ao enviado da Casa Branca para a Rússia e Ucrânia, né, que é o Steve Witkoff. Então tem um respeito muito grande, eles conversam, eles se falam, mas, segundo Putin, até agora, isso também algumas fontes ligadas ao Kremlin vêm falando, segundo Putin, até agora, ninguém sentou na mesa de negociações para tratar da Ucrânia com seriedade. O pessoal vem com bravata, que a Rússia tem que recuar, e eu acho que vocês não estão entendendo. Enquanto vocês não negociarem com a Rússia de maneira séria, ouvindo o que a Rússia quer, a Rússia vai simplesmente manter as suas operações militares na Ucrânia. Então, Daniel, nesse sentido aqui, o Putin ele parece meio inabalável. Pode falar, pode fazer, pode reclamar, falar mais alto, dizer que vai acabar comigo e tal. A Rússia tem um objetivo. O objetivo é ter os territórios dentro da Rússia, dentro da Ucrânia. Isso vai ser mantido, independente de você querer falar mais alto, colocar tarifa ou o que quer que seja, Daniel. Tanguy, nós tivemos a divulgação da inflação nos Estados Unidos, que atingiu 2,7% em junho de 2025. Claro que a gente está falando de uma inflação anual. Ela subiu em relação à inflação do mês anterior
Em maio tinha sido 2,4%. Então a gente está falando de uma inflação que, veja, você está subindo nos Estados Unidos. E a explicação para isso, para o aumento da inflação nos Estados Unidos, você não vai acreditar, que são as tarifas comerciais iniciadas por Trump, como aço, alumínio e automóveis, que vêm pressionando preços de bens importados. E aí o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, acaba ficando um pouco mais alto. A meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%. Se a inflação está em 2,7%, na prática o Fed fica sob pressão e acaba tendo que manter a taxa de juros no patamar que está por mais tempo. Existe aí a expectativa de que o Fed mantenha os juros onde estão, pelo menos até o mês de setembro, ou mais, a depender do que aconteça com a inflação nos Estados Unidos até lá. E ainda nos Estados Unidos, no dia de hoje, agora vai, Donald Trump anunciou o magnífico acordo comercial entre Estados Unidos e Indonésia. Veja você, agora sim, o comunicado foi feito após a ameaça de 32% de tarifas sobre os produtos da Indonésia a partir de 1º de agosto. A Indonésia foi um dos países que recebeu lá a sua cartinha, seriam 32% a partir de 1º de agosto, e agora a tarifa será substituída por apenas muito entre aspas, 19%. Além disso, nós temos aí a Indonésia assumindo o compromisso de comprar 15 bilhões de dólares em produtos de energia americana, 4,5 bilhões em produtos agrícolas, e a Indonésia também assumindo o compromisso de comprar 50 aeronaves da Boeing, da norte-americana Boeing. E com isso, agora nós temos Reino Unido, Vietnã e Indonésia. Além da China, né? Os americanos gostam de contar a China e tal, aquele acordo preliminar que acabou acontecendo. No final das contas, nenhum desses acordos é extremamente abrangente e a tensão continua muito alta, particularmente em relação à União Europeia, porque a União Europeia segue preparando a sua lista de retaliações caso os Estados Unidos efetivamente coloquem as novas tarifas a partir de 1º de agosto de 2025, e tem produtos que estão entrando na lista como aeronaves e bebidas alcoólicas. A ver, Tanguy, o que acontece até o dia 1º de agosto, lembrando que o Brasil também está na lista. De 1º de agosto, o Brasil receberia aí tarifas de 50% sobre os produtos provenientes de nosso país que chegam aos Estados Unidos. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre a Europa, pelo fato de que não é de hoje que os países europeus e a Comissão Europeia, né, o órgão da União Europeia, vem falando sobre a ideia de ter algum tipo de limitação para o acesso a aplicativos, principalmente para crianças e adolescentes. Então a União Europeia ela tem uma lógica de que, olha, tem que ter algum tipo de trava, não é possível. Os dados, né, que a União Europeia traz são impressionantes. A quantidade de adolescente, por exemplo, de criança e adolescente que acessam sites pornográficos é muito grande. Então, a lógica europeia tem que ter algum tipo de trava. Nesse ponto, a Europa é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos dizem cara, esse é problema dos pais, os pais é que tem que ver, não tem que ter limitação, tem que dar a liberdade. A Europa, no entanto, ela considera que é importante que tenha algum tipo de limitação. Então, a Comissão Europeia, Daniel, que é o órgão executivo da União Europeia, começou a desenvolver algumas soluções, algumas possibilidades, e agora, né, isso vai começar a vigorar a partir do ano que vem, mas já está sendo preparado agora, então passa a vigorar em 2026, 5 países europeus vão começar a testar um modelo de verificação etária. Então, França, Espanha, Itália, Dinamarca e Grécia vão começar a testar um modelo de verificação de idade via aplicativo. É mais ou menos, Daniel, quando aqui no Brasil você quer acessar a plataforma Gov, né? Que aí você tem a possibilidade, por exemplo, de acessar, né, de fazer a validação por meio do aplicativo do seu banco, né? Então você entra lá, é uma possibilidade, você tem outras possibilidades, mas você entra lá pelo banco, acessa e o banco valida para você poder acessar um determinado site, uma determinada plataforma. A ideia da Comissão Europeia é essa. Então esses 5 países já começam a testar a partir de agora. Alguns outros países já têm ideias mais ou menos parecidas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é uma discussão acalorada, vários estados já processaram a Meta
exatamente porque permite que adolescentes acessem sem qualquer tipo de limitação. O governo federal é reticente com relação a fazer alguma coisa. Na Austrália, por exemplo, menores de 16 anos são proibidos de usar redes sociais, mas ainda é um problema. Como é que você faz na prática, né, para não ser apenas uma proibição vazia? É proibido, mas se quiser pode, né? E aí não adianta nada. Então a Comissão Europeia começa a testar uma solução como essa. Claro, Daniel, que isso suscita uma série de discussões acerca de liberdade, regulação, como é que vai ser, mas a União Europeia está dando um passo adiante, Daniel, e passaremos a ter, portanto, algum tipo de medida nesse sentido. Aliás, a Comissão Europeia já iniciou, inclusive, uma série de investigações formais contra algumas plataformas, como, por exemplo, o X, do Elon Musk, o TikTok, né, que é da ByteDance, que é da chinesa, Facebook, Instagram e plataformas de conteúdo adulto, exatamente dizendo que essas plataformas não fazem o mínimo do mínimo para impedir que crianças e adolescentes acessem, fora da idade recomendada, essas plataformas. Vamos ver, Daniel, até onde que isso vai chegar, mas a tendência é que esses 5 países façam teste. Se funcionar, é possível que isso se torne uma regra para a União Europeia como um todo, Daniel. Tanguy, registro rapidamente que a China cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2025, e aqui a gente está falando de um crescimento anualizado, foi ligeiramente acima da expectativa, que era 5,1%, mas foi menor do que no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, em base anualizada, a China tinha crescido 5,4% e agora cresceu 5,2%. O destaque absoluto foi o setor industrial, que apresentou ali uma alta de 6,8%, e nós tivemos ali um destaque negativo, que foi o setor imobiliário. O investimento imobiliário caiu 11,2% no primeiro semestre de 2025, cenário aí de estagnação, sinal de estagnação nesse segmento que é importante para a economia chinesa, mas a China dá sinais de que pode alcançar aí o crescimento, a meta de crescimento de 5% nesse ano de 2025, apesar aí dos percalços, principalmente envolvendo tarifas praticadas pelos Estados Unidos. Daniel Souza, a gente vai para a Geleira Shakira agora, mas eu tô triste com essa pauta, Daniel, porque é um assunto que mexe com o coração, é um assunto que mexe com desilusões, é um assunto que mexe com problemas que a pessoa pode ter na sua vida emocional. Daniel, explica pra gente, Daniel, o que aconteceu na Geleira Shakira de hoje? Ô, Tanguy, você sabe que o amor é um sentimento belíssimo, mas ele pode eventualmente não ser correspondido. Às vezes... Pode te ferir com isso, né? É lógico, às vezes você ama uma pessoa, mas a pessoa não te ama de volta. Isso pode acontecer. E Sim. No dia de hoje tivemos um exemplo disso. O ex-presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, afirmou nessa terça-feira que é, abre aspas, apaixonado pelo presidente Donald Trump, fecha aspas. E isso acaba sendo algo bonito. O amor é um sentimento nobre, sentimento sim, que é valioso. Entretanto, o próprio Donald Trump, hoje, ao ser questionado sobre o Bolsonaro, ele disse o seguinte, abre aspas, não é que ele seja meu amigo, é alguém que eu conheço, fecha aspas. Essa foi dura, viu, Daniel? Achei que ficou um pouco descalibrado o sentimento entre os dois. Poderia ser um amor mútuo, poderia ser uma troca de afagos, mas nesse caso acabou não sendo. De um lado temos alguém que é apaixonado e de outro temos alguém que diz que não é que seja meu amigo, é apenas alguém que eu conheço. Enfim, Tanguy, fica aqui essa nota triste por um lado, mas uma nota de esperança pelo outro, porque às vezes muda. Às vezes o sentimento pode eventualmente se desenvolver, pode ganhar contornos, mas não até o presente momento. Porra, Daniel conseguiu tirar uma nota de esperança disso, cara. O Trump simplesmente disse, não quero andar com você de mão dada em público. Tipo, finge que não me conhece, ou então só fala oi. Um negócio bem assim. Achei bonito, Daniel, que você conseguiu tirar uma nota de esperança, né? Pô, vai que muda, né? Vai que eles nascem de novo. E o sentimento, ele pode vir completamente diferente. Então, fica o recado para você, né? Não trate, né, de maneira, né, como amor alguém que simplesmente diz que mal te conhece, né, e olhe lá. Se valorize. Valorize você. Cuidado ao se entregar ao amor, esse sentimento absolutamente perigoso e que pode nos levar a sofrer. Maravilha, Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje.
Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está com a gente aqui toda semana e convidar o pessoal, Daniel, para aquela mamata que tem todo mês, que é a aula gratuita do Petit Jornal lá no YouTube do Petit Jornal. Você gosta do nosso conteúdo? Dá uma olhada lá, se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, vou fazer esse pedido aqui mais uma vez. E na terça-feira que vem, dia 22 de julho, às 19 horas, teremos a próxima aula gratuita e vamos falar sobre desdolarização. O que é a desdolarização? Dá para fazer a desdolarização? Trump está preocupado com a desdolarização? Está preocupado com a de quê? Por que ele está preocupado com a desdolarização? Por que essa semana agora, ficou chateado, deu recadinho, mandou carta, disse que ia fazer acontecer? Em parte por causa da desdolarização. Então a gente vai falar sobre esse bicho aí, desdolarização, e por que Trump está preocupado. Tudo isso no YouTube do Petit Jornal, na terça-feira que vem, às 19 horas. Vem com a gente, não perde não. Ativa o sininho que você é inclusive avisado quando a aula começar. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E fica também o convite, se você gosta do Petit Jornal, se ele é um projeto que faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Petit Jornal. Você que precisa de uma palestra na sua empresa sobre conjuntura internacional e o impacto sobre os seus negócios, ou então você quer fazer algum tipo de parceria com o Petit Jornal, manda um e-mail para a gente que nós conversamos. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.